Olá, eu sou a Thaísa. Eu sou a Emily. Nós somos mães, amigas, entusiastas da educação, buscando uma educação mais humana, mais sensível e transformadora. Tanto para as crianças, para os jovens, para as famílias, para os professores, para os colaboradores no ambiente escolar e para todo aquele que se sente responsável pela educação de alguém. A nossa proposta aqui é uma conversa informal, como nós temos tantas, na minha casa, na casa da Emily. Então, nós vamos levar um pouquinho para vocês do que nós costumamos conversar entre nós. Então, hoje a proposta é nós conversarmos sobre aquele dado, nós já tínhamos até falado sobre isso, né? Sobre alguns dados que vêm circulando por aí na mídia, na internet, de que as crianças hoje, né, essa geração, seja da infância, seja da adolescência, eles estão menos empáticos, segundo a pesquisa, 30 a 40% menos empáticos e 30 a 40% mais ansiosos, né? Isso vem sendo percebido. Nós, mães, também temos percebido isso, ou as escolas têm percebido isso. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre esse dado, né? Do que a gente percebe disso, na verdade? Porque a nossa preocupação muito grande é de rotular as crianças, rotular os adolescentes, de que, não, eles são mesmo menos empáticos, eles são mais ansiosos. Mas por que será que eles são menos empáticos e mais ansiosos, né? Eles não nasceram assim. Não, e cada vez mais a gente percebe justamente isso como uma constatação. Muitas vezes para os pais ou para os professores, nesse ambiente escolar, quando chega um dado assim, é um alívio de tipo assim, é mesmo? É isso que eu estou vendo. É bem assim mesmo. Então, para por aí. E o questionamento? E entender de onde isso vem e por que isso está trazendo isso para as crianças. E se a gente vai para o lado, por exemplo, da psicologia, os psicólogos vêm percebendo isso. E os psicólogos têm tido, né, toda uma ação sobre isso, mas não é todo mundo que tem acesso, né? E a gente simplesmente olhar o dado e constatar não vai fazer com que isso mude. Então, o que a gente está percebendo, né, sobre isso? E como a gente conversar um pouco sobre todos esses que se sentem responsáveis pela educação de alguém. Sem dúvida. E eu acho que esse dado, ele reflete a nossa sociedade, né? Nós pensarmos, olhar para dentro um pouco, nós pais, educadores, olhar para dentro um pouco. Como que eu estou? Porque as crianças, os adolescentes, eles vêm sendo reflexo de uma sociedade que vem mudando ao longo dos anos. Então, a sociedade está mais ansiosa, né? Talvez não 30, 40%, às vezes talvez até mais. Então, a sociedade está mais ansiosa, a sociedade está menos empática. Então, assim, não são só as crianças e os adolescentes, somos nós também. E aí chega aquele ponto da gente ter que se olhar, né, do autoconhecimento, da autoeducação, para a gente não só apontar o dedo e falar, vocês são menos empáticos. Não, e nós? Será como que está sendo a nossa conduta nisso? Seja como pais, seja como educadores, né, todos os trabalhadores da educação. Então, a gente se olhar um pouquinho também. E lembrando, né, assim, a gente tem dados da neurociência sobre maturidade do cérebro, das emoções. E as crianças veem essa geração, os pais, por exemplo, né, os adultos que a cercam, que são os exemplos, os modelos para ela, ansiosos, menos empáticos, mais irritados, né, mais angustiados muitas vezes, adoecidos em muitos aspectos, e é assim que elas estão, esse é o ambiente em que elas estão inseridas. Então, nada mais natural do que elas estarem menos empáticas e mais ansiosas. E aí é que entra justamente essa questão da gente pensar assim, além do como nós estamos, é o que a gente vai fazer com isso, né? Porque a gente estava falando outro dia sobre a questão do celular. Então, o adulto passa o dia inteiro no celular. E aí, às vezes, a desculpa é, não, mas eu estou trabalhando. Mas a criança, primeiro, ela não tem maturidade para entender o que é trabalho, o que é diversão, porque ela está ali. Nós, adultos, já demos o celular em algum momento para ela jogar, para ela assistir alguma coisa, para algum entretenimento. Então, ela acha que a gente está fazendo a mesma coisa. Uhum. E, às vezes, a gente está mesmo fazendo a mesma coisa. Naquele momento de ócio, e quando a gente vê foi horas, e a nossa criança está de lado ali.
e ela não tem essa maturidade de entendimento. Então, assim, o que a gente está delegando para ela, como que esse rótulo que a gente coloca, né? Ah, mas você está ansioso demais, tem que curtir o tédio. E a gente? A gente não anda fazendo isso. Você tem que aprender a controlar a sua emoção, a sua ansiedade. E isso é difícil para a criança, né? E a gente vê o eletrônico, 5 minutos de eletrônico libera uma carga enorme de dopamina na corrente sanguínea da criança. Enorme. Então, ela fica ali aquele tempo todo conectada e o cérebro dela está sendo alimentado o tempo todo por aquela dopamina. E aí, na hora que a gente acha assim, chega, acabou, vem e toma o celular da criança, a taxa de dopamina vai lá embaixo. E a descarga daquilo ali naquele ser, né? Aquela ansiedade, ela vem com tudo. Ela vem com tudo. Aí vem o tédio, porque de repente tirou da mão dele. E aí vem o tédio, vem a baixa hormonal, e aí ele sente o quê? Ele estava lá em cima, no auge do prazer, e vem agora, deu uma queda no prazer. E a gente acha, não, você tem que aprender a lidar com isso. É assim. E a gente sabe que é difícil. É difícil para nós, imagina para eles que estão em evolução, em construção. O cérebro ainda está em adaptação, ainda está em crescimento. Então, de repente, a gente chegar e tirar aquilo é extremamente frustrante e difícil para a criança lidar com aquilo. Então, por isso que às vezes ela chora, ela briga, ela se revolta. Por quê? Porque você foi lá e tirou o prazer dela. É como se ela está em pleno pirulito, chupando pirulito, ótimo, chega lá na metade do pirulito e fala, me dá esse pirulito, não vai mais chupar o pirulito. Então, é frustrante isso, né? Então, eu acho que a gente pode, depois a gente vai fazer um vídeo falando só sobre essa questão dos eletrônicos e tal, mas e nessa questão de lidar, como lidar. Mas eu acho que a gente tem que pensar que eles também influenciam muito na ansiedade, seja nossa, seja das crianças, seja dos adolescentes, né? O eletrônico, ele tem esse papel, o celular, o computador, a televisão, todos esses aspectos influenciam também na nossa ansiedade e na deles. Também porque tiram o nosso olhar, né? Para nós mesmos e para a criança ou para o adolescente. Então, quando tira a gente desse olhar, a gente já está vendo ali o momento agora, aquela criança, aquele jovem que está só ali, que está, né, numa atitude que a gente está percebendo de ansiedade, por exemplo, de angústia, e a gente não está conseguindo olhar o todo. A gente deixa um pouco de se perceber, né, de perceber esse que está à nossa volta, por causa de tantos atrativos que a gente tem à nossa volta. E aí a gente tem a parte da empatia, a gente perde muito nisso, né? A nossa vida, todo mundo, né, não é novidade, todo mundo tem sentido um pouco essa pressão, né, da vida, da correria, de pandemia, de trabalho, e a gente se perde muito nisso e se torna cada vez menos empático. E as crianças e os jovens também percebem isso. Então por que eu tenho que ser gentil e empático? Porque quando meus pais descem no elevador, eu não cumprimento ninguém. E no trânsito tá xingando todo mundo. E não tem paciência para esperar alguém sair na porta da escola para ele entrar. E chega estressado e briga com minha mãe em casa quando chega do trabalho. Uhum. Então, assim, e agora a criança que não é empática. A criança se a gente pensar no conceito de empatia, se colocar no lugar do outro, né? Nós estamos nos colocando no lugar do outro, seja do próximo, seja do vizinho, seja do marido, do esposo, seja da criança. Será que a gente faz diariamente esse exercício de se colocar no lugar do outro? Imaginar, se colocar no lugar do outro, gente, sim, talvez tentar sentir o que o outro está sentindo. Não só o outro lá, não. Se eu fosse ele. Se eu fosse ele, não, é trazer o outro. É você ser ele mesmo. É você ser ele, é trazer o outro mesmo para perto, tentar pensar como ele, tentar imaginar, sabe? Porque, e pensar, e se realmente, gente, tem horas que a gente pensa, o porta de escola, né? Porta de escola é sempre desafiador, né? A gente tem que treinar muita empatia na porta da escola. Por exemplo, chega o pai atrasado, para trancando o carro, né? Para trancando o seu carro. Você está naquele dia difícil, tem um monte de coisa para resolver. Qual que é o seu ímpeto naquela hora? Ir lá e brigar com a pessoa que trancou o seu carro.
mas a gente não sabe a situação dele também, não sabe o que ele está passando, não sabe que às vezes ele está super atrasado, tem uma entrevista de emprego, tem uma reunião importante e tal, e ele parou naquele desespero. Então, assim, a nossa vontade, muitas vezes, é ir lá brigar, né? Como gente que para ocupando 2, 3 vagas, né? Tem delimitadas vagas, e vem uma pessoa e para ocupando 2 vagas, e aí a gente respira fundo. Essa pessoa não tem empatia, né? A gente já julga, essa pessoa não tem empatia. Mas será que a gente está tendo também? Então, assim, eu achei ruim a pessoa parar em 2 vagas. Será que eu paro? Porque tem gente que reclama do que para em 2 vagas e vai lá e para. Mas é porque eu estou atrasado. Gente, todo mundo tem um porquê. Todo mundo tem um motivo para ter parado em 2 vagas, para ter trancado o carro do outro, para ter parado no meio da rua, porque tem escola, muitas escolas que as pessoas param em fila dupla para deixar os filhos. Então, assim, a gente ter empatia nesse momento também. É difícil, né? É difícil, porque às vezes a gente está com pressa, a gente está nervoso, a gente está agoniado, mas as crianças veem isso, né? Elas veem a nossa raiva, a nossa sensação de, aquele momento a gente quer voar no pescoço da pessoa, né? E eles estão vendo isso reflete. Aí, quando o coleguinha na sala faz qualquer coisa, né? É o mesmo ímpeto. É o mesmo ímpeto do colega que talvez, sem querer, esbarrou na mochila dele, chutou a mochila dele. É o mesmo ímpeto. E ele já gritou, e ele já elevou a voz, e quando vê, ele está lá na coordenação. Ele está lá na coordenação, porque ele perdeu o equilíbrio, digamos assim, né? Ele não teve essa, e às vezes até bateu no colega, então tem toda essa questão da empatia. Então, e muitas vezes, a gente, nessa questão também de nós interferirmos na criança, né? Por exemplo, não, você vai fazer tarefa agora. Às vezes ele está no auge da brincadeira, ele está ali envolvido em alguma coisa que ele está fazendo, e a gente chega, não, vai fazer tarefa agora, porque é o nosso momento, né? E aí isso gera um pouco de frustração, mas aí a gente tem, na criança, mas a gente tem que pensar, isso é empatia, talvez? Eu estou sendo empático com o meu filho nisso, nesse ponto? Então, a gente se refletiu o tempo todo nisso, de se colocar, muitas vezes, a gente já foi criança, né? A gente foi criança, a gente foi adolescente, só que agora a gente é adulto e a gente esqueceu como que era ser criança. A gente esqueceu como que era ser adolescente, né? Então, às vezes, a gente tem que retomar um pouquinho, né? Tá certo que tudo mudou. O mundo mudou. A gente pensa, quando nós éramos crianças, como que era o mundo? Hoje em dia, a gente é totalmente diferente, o mundo mudou muito. Mudou o jeito de interagir com as pessoas, mudou o jeito de se comunicar, né? Hoje em dia, principalmente os adolescentes, as crianças nem tanto, mas os adolescentes, eles se comunicam muito por WhatsApp, às vezes está um do lado do outro. E estão mandando WhatsApp, então tá aqui, olha esse vídeo, aí mostra o celular, olha isso aqui. Então, assim, mudou o jeito de se relacionar com as pessoas, porque agora eles se relacionam com gente do mundo inteiro, né? A gente tinha um amigo vizinho, da escola, às vezes um primo que morava meio longe, mas a gente se encontrava. Hoje não, hoje eles interagem com pessoas do mundo inteiro, né? No mundo virtual. Isso para nós é muito difícil conciliar isso, porque é por causa da nossa geração. E aí o que a gente geralmente faz? Não, mas na minha época, não era assim. Criança nem beirava a mesa, criança respeitava o pai, criança tinha medo. Criança, e assim, que bom, né? Que as coisas mudaram. Que bom que as coisas Que bom que as coisas não são assim. Mas a gente precisa refletir mais sobre esse nosso ato educador com as nossas crianças, porque quando a gente faz isso, a gente remete a uma educação que é uma sociedade que não existe mais, né? Assim, é uma geração que é completamente diferente. E que, felizmente, não temos acesso a muita coisa para entender como eles mudaram. E entender também o quanto a gente tem oportunidade de fazer diferente, né? Só que a gente precisa lembrar como a gente era. E uma coisa que me lembrou muito, quando você estava falando do exemplo das vagas e tal, era sobre a autorregulação. Porque o adulto, muitas vezes, ele não sabe se autorregular, porque ele não aprendeu isso. Porque ninguém ensinou.
Mas o cérebro dele hoje já está maduro o suficiente para conseguir se regular. O das nossas crianças não está. Os nossos adolescentes não está. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma reação de raiva, de explosão, né? Muitas vezes até de agressão, seja verbal, seja física, aquela criança está vendo um adulto que não se regula, que não tem filtro nenhum e que é daquele jeito, que explode e tudo mais. E, na verdade, nós seríamos aqueles que deveríamos ajudar eles a se autorregular. Então, cada vez mais a gente está sendo exemplo que não é assim, a emoção vem, a gente deixa ela vir. E se tiver que bater, a gente bate, se tiver que gritar, a gente grita. Onde nosso papel ali é muito mostrar para a criança, né? Que ela pode sentir qualquer coisa para o adolescente, que está tudo bem ele sentir angústia, que nós também sentimos angústia, mas e aí, o que a gente vai fazer com aquela angústia? A gente vai ficar o tempo inteiro, né, introspectivo e mal, e se sentindo, às vezes, inferior ou com baixa estima e tal. Isso que eu não estou falando de nenhum fator patológico, a gente está falando das emoções normais que a gente sente, né? A gente sente alegria, tristeza, a gente sente raiva no mesmo dia, mas é aquela hora que a gente consegue parar, respirar, pensar, olha, não é comigo, isso é, né, com outra pessoa, não vale a pena, mas está tudo bem, a gente sentiu aquilo e a gente resolveu. E são exemplos desse tipo que as nossas crianças precisam. Inclusive, de a gente, como pais, por exemplo, ou educadores, chegar um momento que pode parecer que é o nosso limite, que a gente não dá conta mais e falar assim, ó, eu vou ali beber uma água, que eu não estou muito bem agora para a gente conversar. E é o momento da gente se retirar, porque a gente também tem direito a sentir todas as emoções. Mas, infelizmente, na ansiedade, na falta de empatia, a gente vem se perdendo nessa gestão da gente mesmo. E, às vezes, a gente fazer isso não é ruim, a gente mostrar para a criança, para o adolescente, as nossas fraquezas, né? Seja o exemplo do trânsito, da porta da escola. A gente pode ficar nervoso e respirar fundo e falar isso. Como se diz, sim, a mamãe ficou nervosa, né? Realmente, eu acho que é errado o que essa pessoa fez, não está certo, mas eu estou buscando um equilíbrio, estou buscando me controlar, né? Ele percebe essa nossa vontade também em controlar as nossas emoções, porque nós não somos perfeitos, né? E a gente não precisa mostrar para os nossos filhos que nós somos perfeitos. É muito ruim ele ter essa ideia de perfeição e isso gera uma cobrança de que ele não vai chegar nessa perfeição, porque ele está vendo, não, mas eu não sou perfeito igual a minha mãe, eu não sou perfeito igual ao meu pai. E agora, o que eu faço? Porque eu sinto raiva, eu tenho vontade de bater no colega, eu tenho vontade, e eu não consigo gerir igual eles. Aí isso gera uma cobrança neles. E às vezes é puro fingimento. É puro fingimento. E a gente acha que a gente está abafando, assim, né? Tá tudo bem, meu filho não percebeu, tá vendo? Eu fiquei nervoso, eu fiquei com vontade de bater naquela pessoa, mas ninguém percebeu nada. Eu consegui. A gente ainda se acha vitorioso, né? E aí, isso, até que ponto que isso está sendo educativo? Até que ponto que isso está ensinando alguma coisa para eles? E o nosso adoecimento depois, né? E o nosso físico, adoecimento mental, depois. porque guardar tudo isso... Vai engolindo sapo. Vai engolindo sapo, até onde a gente aguenta, né? E aí você tá com essa visão de mãe perfeita, de pai perfeito, que não erra, e você está se adoecendo por dentro e está, talvez, mostrando para a criança buscando uma perfeição que não existe. E acho que isso que você falou da cobrança é muito sério. Porque aí isso vai desaguar muitas vezes ali na pré-adolescência e na adolescência. Porque a gente até pode tentar fingir um personagem com os nossos filhos quando eles são pequenininhos. Mas isso não dura muito tempo. A gente não consegue manter isso. Além de não ser saudável de forma alguma, né? Mas, assim, muitas vezes a gente está tentando, mas a gente está tentando atingir essa perfeição que não existe. Quando a gente pode mostrar que a gente é a gente mesmo. E a gente está tentando melhorar, e só, né? Se comprometer com essa evolução, com essa melhoria contínua, mas sem passar para eles aquela postura ali de herói, de heroína e tal, porque aí depois a frustração vem, porque eles vão vendo, né, cada vez mais as nossas fraquezas, e eles vão se sentindo assim, ludibriados, né? Enganou aquele pai que eu idolatrava, não é bem assim, não.
e muitas vezes causou afastamentos também, né? E a gente tem dificuldade para resgatar isso. Principalmente na adolescência, né? Quando eles começam a ter mais maturidade para poder enxergar o pai e a mãe daquela maneira, e eles começam a julgar, né? E aí eles percebem que a gente tentou o tempo todo mostrar que era perfeito e que a gente não é. E aí eles começam a falar, tá vendo? Eu me esforcei tanto para ser igual ao meu pai e minha mãe, achando que eles eram perfeitos, e agora eu descobri que eles não são. Então eu não preciso ser também. Aí gera aquela fase da adolescência que muitas vezes é um afastamento, uma revolta. O afastamento é normal na adolescência, né? Mas gera uma revolta, digamos assim. Né? E isso é bem perigoso. Mas a gente está aqui nessa conversa, se deixar, a gente fica a manhã inteira aqui, né? Falando sobre vários assuntos. Mas, para finalizar esse nosso assunto, eu acho que a gente tinha que refletir mais sobre o quanto estamos sendo ansiosos e menos empáticos. Né? Para a gente não julgar a geração. Eu tenho visto que a gente comenta muito, me incomoda muito esse julgamento da geração, né? A geração X, a geração Y, a geração Z, né? Eu falo assim, a geração é assim. Não, a geração é um reflexo da sociedade. Então, vamos refletir nosso papel na sociedade, o quanto nós estamos interferindo nessa geração, para que essa geração seja assim. E ainda mais assim, como a gente se apresentou no início, né? Mães, amigas, entusiastas por uma educação diferente, mais afetuosa, mais respeitosa, mais humana, nesse olhar especial para o ser, e não assim, colocando todo mundo ali naquele rótulo, naquela caixinha. Então, que a gente possa olhar um pouquinho mais para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para aqueles que estão em nossa volta, entendendo que nós somos responsáveis por um grupinho ali, que é um grupinho pequeno, seja você pai ou mãe, ou seja você professor, né? E que se a gente conseguir olhar para aquele grupinho, entendendo o que eles têm de melhor, o que eles têm, que a gente pode auxiliar, né, para eles se tornarem pessoas melhores, mais empáticas e menos ansiosas, com certeza vai começar pelo nosso exemplo. E até o próximo vídeo. Até mais.